A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedroços, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91 916 8825. Bom dia! Bom dia! Como está o senhor? Ótimo, ótimo. Que maravilha! Olha, muito obrigado desde já pela sua presença aqui nos estúdios da INPC. É mais um amigo que eu recebo, um amigo que vem através do nosso querido Leão Rebordosa. Exatamente. E então, tem estado com o nosso amigo Leão ou não? Isto é as curiosidades da vida, é que falamos muito, mas não nos conhecemos pessoalmente. Ai, não? Não. Ai, que giro. Então, o nosso amigo José Maria é escritor portanto, tem contacto com o Leão, mas não o conhece. Não o conheço. Isso é giro. Falamos online numa ocasião por causa de tanto em grupo do WhatsApp para tratar de outros assuntos numa revista, mas pessoalmente dar aquele abraço que ele deseja e que eu desejo também ainda não aconteceu. Ainda não marcaram esse encontro? Está para breve, está para breve. De onde é que é natural o José Maria? Posso tratá-lo assim? Sim, com certeza que sim. Eu sou natural de Faf. Ah, é de Faf? Sou natural de Faf. E com Faf ninguém fanfe? Isso era antigamente, creio eu. Agora hoje, já não é? Hoje já não é tanto assim. Já não é tanto assim. Portanto, é do centro de Faf ou é de alguma freguesia? Eu nasci no centro de Faf, nasci no Hospital de Faf, mas sou natural da freguesia de Medil, que é uma freguesia 2 km, é a fronteira. Portanto, é relativamente perto, não é? Relativamente perto, exato. Exatamente. Portanto, Faf, quais são as recordações que tem de jovem, de criança, da sua terra, as suas vivências? Porque para um escritor acredito que há sempre estas recordações. Não sei se já as colocou em livro. Não, ainda não. Aliás, está escrito, mas naqueles tempos em que se escrevia ainda à mão. Sim. Está prontinho a ser pelo menos uma parte da minha vida, a minha infância, mas para já ainda não está em livro. Para já ainda não está em livro. As suas vivências de criança. Vivências. As recordações são muito diferentes da vida de hoje. O mundo moderno é totalmente diferente daquilo que o José Maria vivenciou quando nasceu, quando cresceu, quando se tornou homem, não é? Portanto, agora vai à sua terra e reconhece tudo ou acha que está muito diferente? Não está muito diferente. Há aquelas coisas de infância, como o rio, que hoje não passa de um monte de arbustos. Pois. Portanto, está completamente abandonado. O local onde a juventude ia tomar banho, porque a Póvoa de Varzim, que é a parte mais próxima, que fica quase a 70 km sensivelmente, exato, não era para todos, pois, não era permitido a todos, pois. E portanto tudo isto está abandonado e isso é que me deixa uma certa mágoa. E da juventude dos dias de hoje não aproveitar algumas coisas. Começa-se pouco a pouco, junta-se freguesia pouco a pouco a fazer aqueles parques de lazer, onde põem uma praia fluvial, mas que depois no inverno seguinte fica todo destruído. Pois. E portanto isso são recordações que eu tenho. A minha freguesia não mudou muito, mudou em população, cresceu bastante em população, mas as pessoas que me conhecem, algumas ainda são as mesmas. E ainda sabe muito bem receber aquele abraço de algumas pessoas. Exatamente, isso é ótimo. Há bocadinho eu chamava ao Sr. José Maria Ramada, eu apresentei como doutor José Maria Ramada e o senhor disse, eu não sou doutor, Não. sou escritor.
Exato, e nem sou doutorado. Eu costumo dizer que cada um na sua profissão é um doutor. Claro, exatamente. Mas a minha profissão... Não tem o canudo, não é? Não tem canudo. Exatamente, portanto, porque o que faz a grande diferença entre o doutor ou o não doutor, às vezes é o canudo, não é? Exato. O doutor teve que estudar um bocadinho mais, se calhar. Estudou bastante mais não é? que eu. Bastante mais que eu. Teve que queimar um bocadinho mais as pestanas e os neurónios para se tornar doutor. Portanto, temos que dar o reconhecimento a quem o merece e a quem lutou para o ter, não é? Claro. E o reconhecimento a este homem que se chama José Maria Ramada, isso é certo, Isso é certo. E que é escritor. Exato. Há quanto tempo é que começou a escrever? Assim, eu comecei, tanto quanto eu me lembro, eu escrevi desde sempre, desde aprendi a escrever e ia guardando as minhas coisas. Ai, sim. Nunca houve a possibilidade de editar. Há 12 anos atrás houve a necessidade, por assim dizer, de editar, porque eu também sou escoteiro. É escoteiro? Sou escoteiro, aliás, durante quase 40 anos. Como é que é ser escoteiro? Já passamos à próxima, porque eu fico muito curioso conforme vão falando das coisas. Portanto, escoteiro há 40 e tal anos. 40 e tal anos. Ser escoteiro há 40 anos é como ser escoteiro agora? Não, é diferente. Qual é a diferença? As grandes diferenças? As grandes diferenças é que antigamente os escoteiros viviam mais em contacto com a natureza. Certo. E não havia a necessidade de sair. Os jovens não tinham tanto entretenimento. Hoje, aos telemóveis, há 40 anos não tínhamos telemóveis. Pois, antigamente não passavam o tempo no Facebook, nem no TikTok, nem no Instagram, não é? Exatamente. Pois. Eu hoje acho que os escoteiros é muito mais... Trabalha-se muito mais intelectualmente, portanto, com as novas tecnologias, embora também se façam acampamentos, mas... Por exemplo, enquanto que antigamente se fazia a festa de campo, que todos brincavam e as gargalhadas eram feitas pelos próprios escoteiros, exato, hoje já é com as novas tecnologias e com projeções. Portanto, já é um bocadinho diferente. E havia a necessidade mesmo de criar o ambiente onde nós íamos viver durante algum tempo nos escoteiros. Pois. E como estava a dizer, houve a necessidade de criar há cerca de 12 anos um livro, que nos ajudou, de alguma forma, 22 escoteiros a ir numa ação de voluntariado a Moçambique. Mas foi este? Não, não foi este. Não foi este? Não, eu sou o coordenador. Pois, o seu nome aparece logo aqui, Coordenação José Maria Ramada, exatamente, não é? Fui convidado a coordenar esse projeto em tempo de pandemia. E portanto, saiu no ano passado, este ano, em 2023, saiu a terceira edição. 2022. 2022, em 2023 vai sair, está aí a chegar, possivelmente sairá a quarta edição. Certo, sim. Mas, como estava a dizer, o primeiro livro não foi este? Não, chama-se Flauta Partida. Flauta Partida, e de que é que se trata esse livro? É um livro infanto-juvenil e conta uma história verídica de um jovem que recebeu uma flauta e que depois de a partir, na brincadeira, porque ele não sabia tocar, e chateava o irmão, e numa disputa com o irmão partiram a flauta, ele queria deitá-la fora e queria uma nova, e uma tia dele, que era uma irmã franciscana e que estava em missão em Moçambique, disse-lhe que não, que a colava e tudo mais, mas o miúdo não estava pelos ajustes. Não queria? Não queria, queria uma nova. Pois. E então ela disse, bem, já que não a queres, dás-me, que eu vou levá-la para os meus meninos, como ela tratava as crianças órfãs em Moçambique. Quer dizer, vou levá-la para os meus meninos e ela ainda vai tocar em Moçambique. Portanto, isto foi uma história. E nós, em 2012, juntamente com esse Fernando, que faz parte da história, fomos numa missão de voluntariado, tivemos durante 3 semanas com vários jovens adultos, ligados a várias áreas, e tivemos nessa missão onde tivemos a arranjar uma escola, a arranjar o centro de saúde, o hospital. Portanto, esse voluntariado foram como sendo dos escoteiros? Escoteiros. E nessa viagem de voluntariado deu origem ao meu segundo livro, que é A Viagem. A Angola. A Moçambique. Moçambique, portanto, a África, neste caso, não é? Já conhecia a África? Não. O que é que... Portanto, saindo do nosso país, eu não sei se morava ainda em Portugal quando foi. Sim, morava. Morava em Portugal. Portanto, saindo do nosso país e ir conhecer um país africano,
O que é que encontra assim de diferente? O que é que lhe chama a atenção? O que é que encontra de bonito? O que é que encontra de menos bonito em Moçambique? O menos bonito que eu acho é a miséria que se vive. Viu muita miséria lá? Muita miséria, sim, muita miséria. O resto é tudo lindíssimo. Deixou-me pena, por exemplo, nós estivemos nos campos de Gorué, nos campos de chá, e deixou-me bastante pena o abandono a que portanto, as plantações foram deixadas e algumas casas abandonadas. Mas porquê? Por causa de guerra? Não sei. Na ocasião por causa da guerra e depois porque ninguém, com certeza ninguém olhou a meios. Exatamente. E isso é que me deixou pena. De resto, paisagens. Aqui, antes de ir, pintaram-nos tudo de negro. Sim? Tudo de negro. Tínhamos que tomar vacinas, tínhamos que tomar Exato. Isto, É do dengue, é disto, daquilo, não é? Exato. Fizemos tudo como devia ser. Claro. Como tínhamos de ter muita segurança, muito cuidado. Sinceramente, nunca me senti, ou melhor, nós nunca nos sentimos ameaçados em nada. Aquele povo é muito hospitaleiro. E muito humilde. Talvez porque conheceram a irmã Flora, que é uma freira. Era uma freira. Exato. Talvez por isso, e nós éramos aqueles que íamos levar alguma coisa, levamos na altura bastante coisa, porque a nossa missão foi não mandar por ninguém, mas nós mesmos levar e fazer lá. Isto dá origem ao segundo livro, que é A Viagem. A Viagem. E então nessa viagem o que é que é retratado? É um livro seu? É um livro meu. O que é que conta lá? Conta precisamente a viagem, todas as peripécias, todas as complicações que nós tivemos e tudo aquilo que encontramos e, por exemplo, aquilo que mais marcou, por assim dizer, é que numa aldeia tão pequenina que há uma nascença de crianças, 12 crianças por dia. 12 crianças por dia. Em que são pesadas, o Alexandre conhece, e a maioria das pessoas que nos estão a ouvir também conhecem aquelas balanças antigas de pesos, de ferro. Pesos, que uma coisa a segurar, e depois tinha dois pratos, punham um peso de um lado e punham a criança deitada do outro para pesar. Também está na fotografia do livro. Houve muitos livros que muitas fotografias que nós não quisemos pôr, porque eram mesmo brutais. Mas não puderam utilizar por falta de autorização? Não, nós tínhamos autorização para publicar tudo que queríamos. Mas não cabia tudo, não é? Mas não cabia tudo. Exato. E era um livro a cores, demasiado caro talvez. Claro. E não deu para pôr as fotografias. E algumas eram, portanto, a nascença de uma criança também, quer dizer, com certeza que ia chocar. Exato. Nem toda a gente está preparada para ver determinadas imagens. Eu, por exemplo, não estaria. Por acaso não era a minha missão estar em missão no hospital, em voluntariado no hospital, era de outros jovens que estavam ligados à medicina. Exato. Mas eu quando vi a fotografia fiquei um bocadinho, não preocupado, atrapalhado. Exato. Assim dizer. Ora bem, então, mas quando partiu de Portugal para essa viagem, já levava na mente de recolher informações, fotografias, de começar a escrever e a contar a história? Já levava na mente fazer um livro? Não. Não? Não, porque a minha ideia, eu sempre escrevi poesia. E a minha ideia era editar um livro de poesia. E ainda não editou um livro de poesia? Já. Um livro de poesia. Como é que se chama esse livro? Vagueando em Sonhos. Vagueando em Sonhos. Ó Sr. José Maria, e esses livros, quantos livros é que tem da sua autoria? Tenho 4. 4? 4 livros. Portanto, fora estas coletâneas? Fora estas coletâneas e algumas coletâneas e antologias que vou participando noutros grupos, que neste momento terei participado em cerca de 30 coletâneas, portanto, obras coletivas. Portanto, começa a escrever e começa a ser procurado para dar apoio a outras obras, não é? Exato. Exatamente. Onde é que podemos encontrar os livros que o Sr. José Maria hoje acabou por não trazer, porque anda sempre a viajar de um lado para o outro e acabou por não conseguir trazer consigo as suas obras? Onde é que podemos encontrar esses livros? O meu livro Vagueando em Sonhos encontra-se na FNAC e na Beltrán. Qual é a editora? A editora é Edições Vieira da Silva. Fantástico. O Vagueando em Sonhos. A Viagem, segunda edição, também se encontra na FNAC e na Beltrán. Encontra-se na livraria em Faf, livraria Altamira. Encontra-se também online na Rota do Livro.
Pois, é fácil de conseguirmos, fácil de não é? encontrar, Aliás, se calhar, colocando na internet José Maria Ramada... José Maria Ramada, escritor, aparece o meu site. Certo. E podem encomendar lá também os meus livros. Ah, pronto, era isso. E tem a fotografia de todos os livros. Não está bem atualizada, mas poderão faltar 6, 7 obras coletivas. De resto, os meus livros originais estão todos lá. Exato, e disponíveis para compra, quer digital, quer em papel, não é? Exatamente. Muito bem. Ora bem, portanto, falamos da viagem. Essa viagem, quando é que entra o Leão Rebordosa na sua vida? O Leão Rebordosa entra na minha vida em 2020, em tempo de pandemia. É muito recente. É recente. Pois. Em 2020, em que eu lanço no Facebook, que, portanto, estava tudo fechado. Eu estava no estrangeiro e lanço que, depois do convite que me fizer para coordenar essa obra, eu lanço que aceitávamos os escritores para participar nesta obra coletiva e aparece o Leão. Que giro. E aparece e eu creio que ele que nessa obra participou com 15 poemas. Que é a obra Alma Latina, Alma Latina, coletânea de autores latinos no mundo, coordenação José Maria Ramada. Portanto, aqui, digamos que a maior responsabilidade recai sobre si. Sim, porque temos que selecionar os escritores, selecionar a qualidade da escrita, não é? Da escrita. Quais são os critérios? Há critérios a seguir para selecionar alguém ou lê os poemas e, se gostar daquilo que lê, é selecionado? Não é só, portanto, eu coordeno, os trabalhos chegam às minhas mãos. Sim. Eu não faço um crivo, por assim dizer, eu não vou selecionar. Eu, a partir daí, que também apareceu nessa altura uma pessoa que se disponibilizou para tudo, para fazer a correção e a paginação, que é o Dr. Jorge Nuno, de Braga. Sim. E essa pessoa, portanto, depois vai, de acordo com o escritor, eventualmente fazer alguma correção ou alguma coisa que não esteja tão bem. Exato. Ora bem, e já agora, suponhamos que eu até escrevo umas coisas engraçadas, até gosto de escrever e gostaria de participar numa obra. O que é que eu tenho que fazer? Nós, portanto, neste momento, o mail inicial da Alma Latina é Mundo Latino Poesia e Prosa @gmail.com. Temos também um site no Facebook, portanto, Facebook Mundo Latino Poesia e Prosa, em que nem só os que participam, mas muita gente dá a sua opinião. Também lançam outras coisas. A única coisa que para nós é obrigatório é que sejam coisas ligadas à cultura. Ok. A língua não é para nós um entrave, pode ser, porque hoje todos nós sabemos que o Facebook também faz traduções, faz a tradução automática. A internet, nem é verdade, sempre sim, bem, senhor. Isso é verdade. mas faz. E foi aí que eu conheci o Fernando Leão, que num telefonema, precisava dos contactos dele e depois precisei de ligar, que ele me diz: eu tenho um sonho. E eu digo: diga-me qual é o seu sonho. Então, eu gostava de escrever um livro. Eu: então, escreva, e naquilo que eu puder ajudar, eu ajudo. E ele disse-me: bem, mas eu vou-lhe mandar os trabalhos, vou-lhe mandar as coisas e o José Maria vê o que é que se vale a pena. O que é que se pode fazer? E eu disse: Fernando, isto é assim, toda a gente tem o direito de escrever. Há pessoas que escrevem melhor, há pessoas que escrevem pior, há pessoas que escrevem com erros, erros crassos. Sim. Porque eu, para mim, pessoalmente, eu posso estar a dizer uma grande asneira, mas para mim não há uma forma própria de escrever poesia. Pois. No fundo, a poesia, para mim, é exprimir aquilo que uma pessoa sente naquele momento. Certo. O Fernando Leão é um poeta, para mim, é um poeta popular. Exato. E ele escreve muito sobre aquilo que sente, rimando, coisa que eu nem sempre faço, por exemplo. E há muita gente que não escreve sempre rimando, mas há pessoas que o fazem. O Fernando escreve rimando. Como é que se chama? Portanto, há diferenças de nome para esse tipo de poesia. Há a poesia em rima e a poesia que não é em rima. É tudo poesia? É tudo, para mim é tudo poesia, porque há poesia em quadra, portanto, exato, em quadros, depois há os sonetos. Certo. Isso para mim é tudo poesia.
depois há aquele tipo de poesia popular, que é quando eu escrevo, o Fernando escreve muito, por exemplo, escreve sobre a sua terra, Rebordosa. Certo. Escreve sobre alguns eventos daqui da terra dele. Exato. E ele escreve, para mim tem um poema muito lindo que eu adorei lê-lo, que foi um hino à Cruz Vermelha. E ele escreveu um hino também aos bombeiros, ao homem da rua, Sim. ao sem-abrigo. Portanto, são tudo poemas que fazem parte do livro dele, que muito interessantes e que nos mostram. E ele também me perguntou, olha, eu tenho muitos pensamentos feitos por mim. Eu disse, Fernando, mas os pensamentos são a cores, para fazer a preto e branco não sairá com a mesma qualidade. Exato. A preto e branco vai encarecer a obra. Não, mas eu quero a cores. Exato. E foi quando me falou até do Alexandre Faria, dizer, esses pensamentos passam semanalmente, ou passaram semanalmente. Os pensamentos, exato, tem razão, eu nem estava a associar, mas portanto, nesse livro vêm os pensamentos que passavam cá. É um livro duplo. Semanalmente, sim. Exatamente, exato. É um livro duplo, portanto, que de um lado vem memórias inundadas de sentimentos, que é um livro de poesia, sim. E do outro lado é pensamentos, que são precisamente esses pensamentos, que eu acho que é uma coisa fantástica. Se todas as pessoas seguissem esses pensamentos, com certeza. Aquilo que eu pedia, agora estou a sintonizar-me, digamos, porque há bocadinho o Sr. José Maria estava a dizer-me que recebia portanto, as escritas em fotografia. Exato. E tinha que as passar todas para a poesia. Exato. Os pensamentos, não, os pensamentos já vinham em fotografia, portanto, exato. Aquilo é o corta e cola, portanto, para paginar. Ok. Aí foi simples. Aí vem mesmo a fotografia daquilo que passava no programa. Original. Portanto, para mim também é uma honra e um prazer saber que vai sair uma obra que uma grande parte dela passou-se aqui na INPC, não é? Exatamente. Isso é muito interessante. Portanto, o Fernando Leão, eu estava aqui à procura, mas ele não tem aqui nenhum poema, pois tem. Tem. Então não encontrei o nome dele. Vamos lá ver, porque o Sr. José Maria conhece bem a obra, não é? Sim. E dessa forma consegue chegar rapidamente. Eu não sei se o Fernando Leão está neste momento a assistir, mas é provável que não, porque lá em 12h30 ele tem que tratar dos seus clientes, mas com toda a certeza depois vai assistir a esta nossa conversa. Ora, cá está ele. Está aí. Aqui, pois está. 182. 182. Sim, e esta não podia faltar, que é o poema que ele dedica à mãe dele. Sr. José Maria, seria muito pedir-lhe para ler aí um bocadinho do poema que o Fernando Leão escreveu. Eu vou ler o poema um dos que ele dedica à mãe, porque ele dedica muitos poemas à mãe. Dedica, sim, é verdade. Ele tem um carinho muito especial pela mãe. Sim. Uma das coisas que ele quis, exigiu, e eu achei bem, que é uma marca, e eu até lhe disse, eu não sei se o Fernando Leão vai editar mais livros, mas se editar, deixe essa marca, que é uma rosa. E ele exigiu neste que ficasse a rosa como marca no livro. Eu disse, no futuro, ponha a mesma marca. Exato, é uma assinatura própria, não é? Uma assinatura própria. Eu lembrei-me disto porque há um pintor que eu conheci, um pintor famoso na Suíça, que pode ter todo o quadro, os quadros, as pinturas, pode ter todo tipo de pinturas, mas em algum momento ele tem lá um cão. Tem a sua marca. Tem a marca que é o cão. Toda a gente vai identificar como sendo daquele pintor, não é? Senhor. Eu ia ler então, Mãe, que palavra tão linda, com grande intuição. Quanto mais tempo passa, mais preenches meu coração. Quando era pequenino, cobrias-me de abraços e beijos. Hoje recordo esses dias a pensar nesses desejos. Rosa, nome tão lindo, gravado no coração. Se algo de errado fiz, hoje te peço perdão. Num jardim percorri para encontrar uma flor. Rosa foi a que escolhi, para nunca me faltar amor.
Agora, para finalizar, peço a Deus, mãe querida, que te dê muita saúde e muitos anos de vida. Eu penso que este poema tenha sido escrito quando a mãe dele era viva. Exato. Porque infelizmente a mãe dele já partiu. Exatamente. E ele termina com um pequeno à parte em que diz: Rosa era o nome da minha mãe, por isso é como uma rosa do jardim, que nunca teve espinhos que fizesse sofrer alguém. Ele disse que a mãe dele, e eu acredito plenamente, que era uma pessoa fantástica, uma pessoa que estava sempre disposta a ajudar tudo e todos, que era uma pessoa muito querida por todos, e portanto eu acredito plenamente. Claro que ele dedica muitos mais poemas, tanto aos filhos, e ele tem um carinho muito grande pelos filhos, agora pela netinha também. É verdade, é muito emotivo o Leão, não é? Muito emotivo, muito sentimental, e eu, sem conhecer pessoalmente, estou a falar de coisas que é só aquilo que eu penso. Certo. A conclusão que eu tiro das minhas conversas com ele. Exatamente. E como lhe disse antes, por exemplo, neste livro, que já tem portanto, vai na terceira edição, esta é a primeira, ele dedica um poema à Friamunde, aos imigrantes, o amor que tem à terra dele rebordosa, ao teatro. Que tem bastantes páginas ainda dedicadas a ele, não é? Ele aqui neste livro participou com 15 poemas. E nós, quando fizemos esta obra, vimos-nos na obrigação de, no ano seguinte, limitar. Porque a procura de pessoas para participar neste livro era muita. Bom. E então nós limitamos 100 para 300 páginas e na primeira obra qualquer pessoa podia participar com o número de poemas que quisesse. Na segunda não, já limitamos a 5. Claro. O máximo. Exatamente, tem que haver regras, não é? Exato. E na terceira obra era na mesma até o máximo de 5, mas que cada pessoa podia participar ou com um poema, com 3 ou 5, que era para dar sempre, que é uma da questão de paginação. Neste não aparece tanto assim, mas nós queríamos que a biografia do autor ficasse sempre numa página ímpar para que causar mais impacto. Certo, percebo perfeitamente. Portanto, temos este livro que já vai na terceira edição, não é? Alma Latina. Este livro pode ser encontrado também nas livrarias? Nas livrarias, online também. E no próprio grupo do Mundo Latino Poesia e Prosa. Muito bem. Posso encomendar. Sr. José Maria Ramada, agora vou perguntar-lhe o que é que sente quando escreve? Sai de um mundo e entra noutro ou continua no seu mundo? Não, eu costumo dizer que alivio a alma. Eu tenho pessoas amigas que escrevem também e dizem que é uma terapia. É. Escrever é uma terapia. É uma terapia. Acaba por pôr fora, às vezes, alguns sentimentos, algumas emoções que até podem não ser o mais saudável possível, o mais saudável para a nossa vida cotidiana, e acaba por expressar em papel aquilo que menos lhe agrada e acaba por se libertar de algumas emoções menos boas. Sim, de certa forma sim. De certa forma sim. Eu costumo dar um exemplo. Eu acho que há muita gente a proceder dessa forma. Eu, por exemplo, ultimamente, eu uma ocasião escrevi um poema que é vaguear, não vagueando em sonhos, mas vaguear em sonhos. E esse poema, que faz parte de um livro que eu irei editar brevemente, a minha mulher inspirou-se nesse poema para pintar um quadro. É pintora a sua esposa, que é uma pena não a podermos receber hoje aqui e ver algumas obras dela, mas quem sabe um dia, não é? Quem sabe um dia. Ela, sinceramente, ela não é daquelas pessoas que gosta de andar na ribalta. Sim. Apoia-me em tudo e eu apoio em tudo. Exato. Também já fez algumas exposições coletivas e uma individual também na Suíça. Mas não... pronto, se calhar foi a má experiência que lhe ficou, porque como não sabe falar alemão... tinha a dificuldade em interagir com as pessoas que visitavam. Exato. E tinha que haver sempre uma terceira pessoa a explicar. Certo. Teve sempre críticas muito boas. Tem quadros também pintados e distribuídos um pouco por toda a parte, e eu diria até por todo o mundo também. Portanto, é pintora a sua esposa?
É um Autodidata? autodidata. Ah, é? Ela gostou sempre desde criança muito de pintura, mas pronto, a vida é assim, não ter possibilidades de tirar o curso. Exato, ir para Belas Artes e essas coisas, como tanta gente vai. Não teve essa possibilidade e, portanto, é um autodidata. Mas eu acho que a pessoa, quando tem o talento, isso já nasce consigo. Porque ir para uma escola de Belas Artes ou coisa do género, muitas vezes é aprender técnicas e aprimorar, digamos que, o talento que já nasce com ela, não é? Eu acho que sim. A minha mulher é daquele género de pessoa que, por exemplo, vamos num passeio e ela tem algumas paisagens pintadas da Suíça, vamos num passeio e chega à casa, põe a tela, começa a pintar e diz: mas essa pintura é o pôr do sol nos Alpes. Porque ontem estava um pôr do sol lindíssimo, com aquela paisagem dos Alpes ao fundo, com aquela casinha, portanto ela consegue também transmitir para a tela aquilo que viu na realidade. Embora ela diga muito bem, nós podemos ver em fotografia, podemos ver numa pintura, Exato. mas os nossos olhos captam a realidade e a realidade é bem diferente de fotografias e de quadros, mas a qualidade está lá. Exato, e está, ela tem a capacidade de gravar na mente e transportar para a tela aquilo que vê e se calhar dar-lhe ali algo mais de magia, não é? Mediante a sua imaginação. Sim, claro. Muito bem. Na Suíça, em que zona é que vocês estão? Eu estive... Não, eu agora já não estou na Suíça. Já não está na Suíça? Já não estou na Suíça. Em que zona é que esteve? Estive na zona de... Aliás, eu na primeira fase que estive na Suíça, até 1995, eu estive praticamente em toda a Suíça, em todos os cantões. Ah, é? Só não estive na Suíça francesa, estive numa zona de transição, que foi Berne-Oberland. Certo. Berne, que é a capital, não é? A capital, mas Exato. a Berne, a montanha, Sim. que era já uma zona de transição para a parte francesa. Depois estive no cantão Graubünden, portanto nos Alpes. Ah, sim. Estive na zona de Zurique, estive no cantão de Aarau, estive no cantão de Solothurn, portanto estive em vários sítios. Portanto, então conheceu ali uma grande parte da Suíça, não é? Eu posso dizer que a Suíça, nos sítios onde não trabalhei, visitei. Exato, mas era a trabalho que ia conhecendo essas terras todas. Exato. E agora emigrou para a Madeira. Agora emigrei para a Madeira. Conheci a minha mulher, pronto, e resolvi regressar a Portugal e como eu costumo dizer, os meus amigos, e tenho família na Suíça, o meu filho está na Suíça, portanto, e espero visitar a Suíça pontualmente, tenho familiares em Faf. Sim. Mas as pessoas na Madeira, os amigos da minha mulher, os familiares da minha mulher, acolheram-me como que eu fosse um familiar, como que eu fosse um amigo. E eu tenho algum receio que em Faf os meus amigos e os meus familiares não... Eu posso dizer, por muito... E eles que me perdoem esta franqueza, mas com certeza que a minha mulher... Nós temos que, com a nossa idade, começar a pensar um pouco no hoje e no amanhã. Claro. E nós, a partida não é por idades, mas é quando tem que ser. E na eventualidade dela ficar sozinha, ela poderia não ter o apoio que se eu ficasse sozinho na Madeira. Eu na Madeira tenho a certeza absoluta que se ficasse sozinho tinha o apoio de toda a gente. Mas é curioso que eu tenho um outro amigo que também foi para a Madeira e então ele diz que nunca mais de lá sai. Ele diz que adora aquela gente, aquele povo, que encontrou lá uma nova família e que se sente muito feliz lá. Portanto, para além desse acolhimento caloroso das pessoas, gosta do clima da Madeira? O clima não é melhor, diga-se, em especial de verão. Exato. Com aquele calor e aquela umidade não é o melhor. Exato. Mas eu não desgosto do clima da Madeira. Exatamente. Eu costumo, quando alguém me pergunta, olha, qual é a melhor época para visitar a Madeira? Eu digo primavera, o inverno também nem tanto, porque já é frio como aqui, pois. Embora com temperaturas que nós dizemos 18 graus lá, mas 18 graus lá é frio, pois. Mas primavera e outono. E o outono? Primavera e outono. É as que estão no entremeio, não é? Até junho, mais ou menos, ou até maio. Eu até aconselho ir até em junho, porque ainda apanha, se for no fim de semana, ainda apanha o Festival do Atlântico, pois. Do fogo de artifício. E depois, a partir de finais de setembro, outubro, novembro, são épocas fantásticas com o clima e a água no mar, para se ir ao mar. É fantástica. É fantástica. É fantástica. Ora bem, agora para quem está lá em casa a assistir esta conversa e vai assistir também posteriormente, quem quiser fazer um livro, quais são os passos que tenha, portanto, a dar?
Porque às vezes há pessoas que querem fazer, mas não fazem. Ou porque não têm dinheiro, ou supostamente porque acham que é muito caro. Qual é o conselho que o José Maria dá a pessoas que gostassem de ter uma obra sua? É assim, ir à procura de uma grande editora, sim, eu vou dizer que praticamente é perder tempo. Ok. É perder tempo porque as grandes editoras não fazem com o intuito de ajudar, mas sim com o intuito do lucro. Certo. Eu já editei com a editora e, portanto, o primeiro, eles falam muito em projeção, e a projeção, por exemplo, para uma edição, imaginamos, de 500 livros, e eles exigem que o escritor quase que garanta a venda de 200. Certo. Só a partir dos 200 é que começa a ter retorno. Exato. Todos aqueles livros que forem vendidos nas livrarias, o escritor tem 10%. Ok. O que é muito pouco para o preço do livro, para o investimento que o escritor tem. O primeiro passo que o escritor deve ter, primeiro, é ter vontade de editar e de escrever, e ter vontade também e tempo para disponibilidade para fazer apresentações, divulgações, ele próprio. Certo. Com a ajuda de quem edita, é claro. Claro. Porque se eu não tenho conhecimentos suficientes para paginar, para corrigir, para fazer a capa, portanto, todos esses passos para inscrevê-lo na Associação Portuguesa de Editores Livreiros, se não tenho conhecimentos para isso, tenho que me servir de alguém, e são as editoras. Claro. Eu vi-me quase que na obrigação de, e também porque tenho agora tempo, de me coletar. Certo. Eu já era coletado como formador e prestador de serviços no ramo da hotelaria, e agora acrescentei à minha coleta a de editor e escritor, e portanto posso ajudar. Agora, e pode editar, inclusive. Posso editar. Se colocou junto com a sua coleta editor e escritor, pode intermediar com as pessoas que querem de facto editar um livro. Exatamente. Muito eu só bem. eu posso fazer o trabalho todo do livro. Certo. Desde a paginação. Claro que eu não faço a capa, porque repara, há pessoas que já têm a imaginação do que é que querem numa capa. Exato. E até uma fotografia, seja o que for, eu consigo fazer-lhe a capa. Certo. Mas se quiser idealizar uma capa, por exemplo, essa capa de Alma Latina, aliás, as capas todas de Alma Latina foram idealizadas por um especialista. Alguém ligado à área, não é? Alguém ligado à área, exatamente. Portanto, eu consigo pôr-lhe o livro pronto, aí ao livro ir para a gráfica imprime, entrega em casa, seja a quantidade que cada pessoa quiser. Exato. E eu depois ajudo na divulgação do livro e também estou presente nas apresentações que forem necessárias e claro, em função da disponibilidade. Por exemplo, eu posso dizer já, e em primeira mão, que o livro do Leão Rebordosa estará no mercado no início do ano. Okay. Ele ficará pronto já este ano, mas certo. Só estará no mercado livreiro. Certo. No início do ano, porque online, na Boa Books, onde eu tenho todos os meus livros também, e a Boa Books distribui e imprime em qualquer parte do mundo, estará disponível e ele vai fazer uma apresentação, possivelmente cá na terra dele fará mais que uma. Claro. E será apresentado em primeira mão na Feira do Livro do Funchal, que estamos a ver as datas, será em finais de março, princípios de abril, na Feira do Livro do Funchal, o Fernando Leão, que se organiza. Que tem que lá estar. Tem que lá estar. Aliás, ele já me mostrou vontade também de ir à Madeira. Fantástico, muito bem. Amigo José Maria Ramada, quero dizer-lhe que foi um prazer recebê-lo cá esta manhã. Se houver algum assunto que queira falar antes das despedidas, esteja à vontade. Aquilo que eu tenho a dizer-lhe é que desejo-lhe o melhor do mundo. Obrigado. Desejo-lhe muitas felicidades, muita saúde, muitos anos de vida ainda para poder escrever mais obras e poder ajudar outros a que realizem o seu sonho, tal como já ajudou aqui uma série de pessoas ao fim e ao cabo, porque estão aqui pessoas que se calhar eram, não eram conhecidas, não é? E através destas obras acabam por mostrar um pouco daquilo que gostam de fazer, do seu talento, e as pessoas ficam a conhecer e ficam a apreciar
um pouco mais daquele ser humano, não é? Falando da Alma Latina ainda do volume 3, eu posso dizer que o volume 1 e o volume 2 chegou a 3 continentes, portanto, Europa, África e América. Em português ou noutras línguas? Português. Em português. Mas o volume 3 chegou aos 5 continentes e com poetas espanhóis também. Fantástico. Portanto, chegamos a Macau e estivemos na Austrália com poetas portugueses da Austrália. Isso é fantástico. Portanto, estivemos em 15 países do mundo latino e nos 5 continentes. Já agora, se me permite, muito rapidamente, com certeza. O meu quarto livro foi uma biografia do agrupamento de escuteiros de Medielo, em que conta toda a história do agrupamento ao longo de 45 anos, portanto, do qual eu fiz parte. Exato. Todas as aventuras de jovens desde 1973 até 2018. Eu ia dizer que de 73 a 2022 são 49, que é a minha idade. Eu nasci em 73. Então, em 73, o meu amigo José Maria Ramada já fazia parte dos escuteiros. Ainda não fazia, sonhava fazer, só entrei em 74, entrei um ano mais tarde, depois da fundação. Um aninho, sim. É um livro com 700 páginas e com mais de 200 fotografias. Isso é uma bíblia. É uma bíblia autêntica. Digamos, não é? Mas é um livro muito interessante que aí mostra grandes diferenças entre o que era o escutismo em 73 e o que é o escutismo em 2016, 2017, 2018. Que era aquilo que falávamos no início, quais as diferenças entre o escutismo há 40 anos atrás, ou 45 anos, e agora. Exatamente. Então esse livro vai mostrar-nos as grandes diferenças. As grandes diferenças. Exatamente. Também está online. E quando é que sai? Já saiu. Já saiu? Já saiu em 2018, saiu também. Em 2018. Como é que se chama o livro? Biografia do Agrupamento de Escuteiros 966 de Medielo. Vou pesquisar depois. Muito Ou bem. 45 anos de história. Sim, senhor. Sr. José Maria Ramada, muito obrigado. Eu vou-lhe dizer que tem uma ou outra câmara, tanto faz a grande como a mais pequena que está ao lado. O senhor pode olhar, dizer aquilo que não disse e quer dizer, deixar o seu abraço, o seu beijo, o seu recado para quem quiser, porque é o momento final desta nossa belíssima conversa. Obrigado. Eu agradeço em especial a todos aqueles que me leem. Espero que me continuem a ler. Procurem os meus livros e Alma Latina, por exemplo, se forem hoje ao Google, encontram de certeza absoluta. Deixo um abraço para todo mundo e, como diria o meu amigo Fernando Leão, nunca se esqueçam de fazer o bem, porque fazer mal já temos muito quem. É verdade, olha, gostei da frase. Ele costuma dizer isso? Costuma dizer isso. Ainda não ouvi, ou se ouvi, não me recordo. Meu amigo, muito obrigado, as melhores felicidades. Obrigado. Vou-lhe pedir que aguarde aqui um minutinho, que eu venho já ter consigo, só vou continuar a emissão do outro lado e já venho despedir-me do nosso querido amigo José Maria Ramada, escritor, que esta manhã esteve connosco. A sua esposa é pintora, mas não teve a possibilidade de estar hoje connosco. Quem sabe um dia ela vem até aos estúdios, acompanhada pelo seu marido, pelo Sr. José Maria Ramada, e então nos presenteia com algumas obras da sua autoria. Ora, e porque falamos no Fernando Leão, deixem-me lá ver se eu tenho aqui uma música cantada por ele. Uma música cantada à mãe. Ora, tenho sim senhor, por isso mesmo é essa canção que vamos ouvir aqui na voz do Fernando Leão, que falamos esta manhã. Minha doce mãe, partiste cheia de flores, sinal do amor que em vida deste. Não são os teus queridos filhos, mas também aos outros fizeste. Dizem que quando alguém morre, que tudo na vida se apaga. Mas não, tudo começa, porque a saudade, essa jamais se acaba. O teu lindo nome, muitas vezes
falta para agasalhar meu frio. O teu amor para mim não foi doentio. Sinto muito a tua falta para agasalhar meu frio. Rosa era o nome de minha mãe. Por isso é como uma rosa do jardim que nunca teve espinhos que fizesse sofrer alguém. Dizem que quando alguém morre, que tudo na vida se apaga. E agora deixo esta mensagem: amai a vossa mãe, não deixeis para outra passagem. O teu lindo nome, muito especial, mãe, palavra tão linda, como esta não há igual. O teu amor para mim não foi doentio. Sinto muito a tua falta para agasalhar meu frio. O teu amor para mim não foi doentio. Sinto muito a tua falta para agasalhar meu frio. O Fernando Leão Rebordosa, canta esta canção dedicada à sua mãe, tal como nos falou o escritor José Maria Ramada nesta manhã. Ele tem uma marca própria, que é a Rosa. O nome de sua mãe, tal como o nome de minha mãe. Aqui fica um pequeno intervalo e eu volto já de seguida para os discos pedidos. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural com a doutora Zezinha Peniche. Ressonância quântica magnética. Nutrição específica. Suplementos alimentares. Hidrodetox. Todo tipo de massagens. Sauna individual. Aromaterapia. Reflexologia. Estimulação capilar. Solário. Manicure. Consultas de psicologia. Workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Na Rua de Gentios, Loja 12, Sobrosa Paredes. Telefone 91 916 8825. A Seja Saudável já abriu no Porto, em Pedrosos. Visite-nos no Centro Comercial Ariane, na loja DE, junto à Circunvalação e à Ariose. A nossa filial está preparada para aconselhar sobre suplementação natural e pode ainda efetuar por marcação uma ressonância quântica magnética. Venha visitar-nos, esperamos por si. A Seja Saudável já chegou a Amarante. Visite-nos no edifício Santa Luzia, no Largo de Santa Luzia, em Amarante, por cima dos Correios. Seja Saudável. Venda de produtos naturais, suplementos alimentares
para cuidar da sua saúde. Seja saudável, com lojas em Paredes, Pedroços e Amarante. Seja saudável. Cuide de si sempre.